Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Essa casa que desde as primeiras horas do dia a espiritualidade esteve trabalhando nesse local, preparando para nos receber. É um momento que vamos agradecer pela semana que passou, pela saúde, pelo trabalho, pela proteção e renovar as nossas energias para a semana que está iniciando daqui a pouquinho, né? É um momento de abrirmos a nossa mente, o coração para o Evangelho da tarde, que cada um que está aqui hoje precisa dessa fala, desse Evangelho, dessa mensagem que a nossa amiga Liliana vai trazer para a gente. E cada um vai receber de uma forma, mas é da forma que precisa. Nesse momento eu peço que vocês fechem um pouquinho os seus olhos, façam uma respiração profunda e tranquila, acalmando os pensamentos, a ansiedade, a preocupação. Neste momento, o mais importante é estarmos aqui de corpo, de mente e de coração. Vamos todos com a nossa energia, com a nossa luz, e a luz e a energia da espiritualidade transformarem esse ambiente em amor, em luz e gratidão. Que Deus, nosso Pai, Maria, nossa Mãe, Jesus, nosso irmão, nosso Mestre, envie os seus anjos de luz, aos nossos anjos da guarda que estejam conosco, para que seja uma tarde tranquila e de muito aprendizado. Para iniciarmos o trabalho da tarde, vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como buscamos perdoar aqueles que nos devem, que nos ofendem, que nos maltratam. Livra-nos, Senhor, sempre de todo e qualquer mal. Com essa oração, pedimos licença a toda a espiritualidade para começarmos os trabalhos da tarde. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa tarde a todos. A Fátima já nos colocou, mas eu vou repetir a questão do livro, porque vai ser o nosso carro-chefe para desenvolver o tema de hoje. Está muito legal o assunto. Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Para a gente responder e a gente compreender essa questão, como também o tema do Evangelho, eu vou começar com um fato que ocorreu com o Dr. Bezerra de Menezes. Está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, aonde Ramiro, ele narra que o Dr. Bezerra se encontrava no mundo espiritual falando para um grupo de desencarnados sofredores.
Ele não disse se ele já estava desencarnado ou continuava encarnado, porque nesse livro, quem já leu, tem fatos da vida dele também como encarnado. E como para o Dr. Bezerra, gente, era uma facilidade desdobrar e ir para o mundo espiritual. Ele ia para o mundo espiritual que nem nós atravessarmos a rua aqui no shopping. Era fácil para ele. Então o Ramiro não diz, mas o importante para nós é a lição que Dr. Bezerra deixou. Ele tinha terminado de falar, ele falou muito brilhantemente sobre os desastres da alma. Estava se preparando para retirar-se, quando um irônico desencarnado o questiona. Escuta, doutor, o senhor disse que a calúnia é um braseiro para o caluniador. Caluniei tanto, doutor, não senti nada. O senhor disse também que o destruidor de lares carrega uma lâmina do remorso a retalhar-lhe o coração. Doutor, destruí tantos lares na terra, não senti nada. E o senhor disse também que o criminoso carrega a nuvem do remorso a sufocá-lo. Matei, nada senti. O Dr. Bezerra, com toda a sua sabedoria, responde ao irônico questionador com outro questionamento. Meu filho, me diz o que sente um cadáver se você incendiar o braço inerte? Ora, doutor, ele não vai sentir nada. Cadáver nem reage. É, meu filho, mas ele vai reagir se a gente mergulhar ele num lago de piche? Doutor, o senhor deve estar de brincadeira, né? Eu já falei para o senhor que ele não reage. O cadáver é a imagem da própria morte. Dr. Bezerra respondeu a ele, então, meu filho, quem não sente o mal que pratica, carrega uma consciência morta, é um morto-vivo. Que essas palavras de Dr. Bezerra nos levem a refletir da nossa necessidade de despertar a nossa consciência para a prática do bem e não nos transformarmos no morto-vivo. O tempo que Jesus divulgou a mensagem da Boa Nova, ele procurou despertar-nos para a necessidade da prática do bem. Ele foi o maior pedagogo que esteve entre nós, mestre dos mestres. Ele caminhava entre o povo e, compreendendo o grau evolutivo, ele ia aos poucos, gente, revelando as leis divinas que são universais e eternas. As palavras de Jesus calavam fundo naqueles corações sofridos. A sua sabedoria resplandecia em cada palavra. Os seus ensinamentos fluíam do seu ser como medicamento para a alma. Mas para aqueles mestres de Israel, os doutores da lei, por causa do excesso de orgulho, de egoísmo, do fanatismo às leis de Moisés, ficava muito difícil assimilar e aceitar os ensinamentos de Jesus, que entravam em contradição com aquilo que os doutores da lei colocavam para aquele povo. Como, por exemplo, quando os fariseus assim diziam: amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Agora é olho por olho e dente por dente. E Jesus dizia: aprendestes o que foi dito aos antigos, amar ao próximo e odiar o seu inimigo. Mas eu vos digo, amem seus inimigos, faça o bem àquele que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque reconhecimento tereis se amar somente aqueles que os amam. As pessoas de má vida também não fazem assim? Se você fizer o bem somente àquele que te faz o bem, o que você está fazendo de diferente? As pessoas de má vida também agem assim? E se você emprestar somente àquele que pode lhe devolver, que recompensa tereis nisso?
As pessoas de má vida também só emprestam para aquelas que têm a vantagem de receber algo. Por isso eu vos digo, pelo seu próprio bem, ame seu inimigo. Faça todo o bem que puderes, porque agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora, se alguém te ferir numa face, você oferece a outra. Se alguém lhe tirar a túnica, ofereça a capa. Se alguém te constranger a caminhar com ele 1000 passos, caminhe 2000. Dê e empreste, sem esperar nada em troca. São trechos do Evangelho de Lucas, capítulo 6, e Mateus, capítulo 5. Perceberam que os dois evangelistas continuam falando de amor? Quem segue o Evangelho da Casa, o capítulo anterior, nós falamos de amor, né, Fátima? E nós vamos continuar falando de amor, gente. E aí vocês lembram quando aquele doutor da lei chegou para Jesus e disse: Mestre, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu para ele: o primeiro e o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é tão importante e semelhante como este: amarás ao teu próximo como a si mesmo. E quando Jesus anuncia esse segundo mandamento, ele diz que amar ao próximo é fazer ao nosso próximo tudo o que nós queríamos para nós. Mas, gente, vamos compreender, é fazer o bem, tá? Porque, infelizmente, nós temos atitude conosco que não são boas. Então, você faça tudo de bom para o seu próximo. Tudo aquilo que você não gostaria que ele fizesse, você não faz a seu próximo. Então, quando Jesus, ele traz esse ensinamento para nós, vocês perceberam que ele está trazendo o significado de caridade? Porque essa expressão, gente, resume todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmo. Não existe guia mais seguro nas nossas atitudes e comportamentos do que você usar essa máxima de Jesus, porque é muito humano ainda, tá? Principalmente aí dentro da nossa zona de conforto. Até um palestrante semana passada, acho que o seu Juca deve lembrar, ele até falou que a gente fala muito de zona de conforto, né? Estamos na nossa zona de conforto. Ele diz que zona de conforto, gente, é uma forma carinhosa da gente chamar a preguiça, que leva ao comodismo. Então, dentro da nossa zona de conforto, muitas vezes a gente fala: olha, prefiro não interferir, eu não sei se eu estou ajudando, se eu estou atrapalhando, eu não sei que atitude tomar, e Jesus vem no nosso socorro para sair da zona de conforto. Está em dúvida? Aplica essa máxima de Jesus. Então, gente, a reflexão para essa tarde é exatamente essa: eu estou conseguindo cumprir esse mandamento? Amar ao próximo. E se amar ao próximo é expressão de caridade, como é que eu estou no exercício para conquistar a prática da caridade? Por que conquistar a prática da caridade? Quem segue as aulas do Cássio sabe, o Cássio está sempre nos alertando: gente, infelizmente nós não somos caridosos ainda. Porque caridade, gente, para você ser realmente caridoso, você tem que ter todas as virtudes. Porque até para a caridade mais simples, a material, você tem que ter todas as virtudes, porque depende da situação, uma hora você vai ter que ter paciência, tolerância, resignação. Então nós estamos a caminho. Então, na verdade, nós temos que aproveitar o máximo possível oportunidades de trabalho. Então a nossa reflexão é essa: se ela é a expressão amar ao próximo de caridade, como que eu estou nesse meu exercício para conquistar a caridade? Eu estou no princípio do exercício da caridade ou já estou no sublime da caridade, quase atingindo a caridade? Vocês sabem responder? Vamos pegar um exemplo que fica facinho. Quando Jesus trouxe o amar ao próximo,
Dentro das nossas conveniências, a gente amou o próximo mais próximo. Aquele próximo gostoso de amar. O próximo que eu tenho conveniências, eu tenho interesses, eu tenho sintonia, eu tenho afinidade, que eu gosto de estar junto. Esse, gente, é o princípio da caridade. Tem alguma coisa errada em amar esse próximo? De forma alguma. Precisamos amar esse próximo que nós gostamos. Porque quando Jesus anunciou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, gente, na verdade ele estava anunciando uma das maiores leis universais, a lei do amor. E aí sim, a lei do amor divide em 3 aspectos: Deus, próximo e nós mesmos. Então vejam, a nossa vida é regida pelo amor. Da mesma forma que o corpo físico necessita para sobreviver do alimento físico, o espírito, gente, a alma necessita do alimento espiritual de sentimentos e principalmente o amor. Então não é só nossa vida que depende do amor, a nossa saúde, a nossa paz, a nossa felicidade. Não tem nada de errado. Precisamos dar e receber amor, mas esse é o princípio da aplicação para conquistar a caridade. Quando Jesus disse amar ao próximo, ele estava colocando toda a humanidade. E aí está o próximo mais próximo que eu gosto, preciso, ótimo, mas está o próximo que passa pela minha vida. Pode ser aquele próximo de segundos, minutos, horas, dias, e uma hora ele vai embora. É o próximo que eu encontro na via pública, no trânsito, no local de trabalho onde eu passo horas com ele, no meio religioso, no meio social. Também está aquele próximo, gente, que muitas vezes eu não quero ele muito próximo de mim, não. Sabe aquele próximo que quanto mais distante, o que me irrita, o que me provoca, tá os meus desafetos, os meus inimigos. Esta é a aplicação sublime da caridade. Fácil, gente? Nem um pouco. Nós sabemos que o próximo mais próximo já não é muito fácil, né? Quem aqui nunca sofreu por amor, por relacionamentos, né, gente? A gente sabe que não é fácil amar esse próximo, mas a gente dá um jeitinho porque a gente gosta, a gente tem afinidade. Mas aí vem Jesus e diz que não basta. Tem que amar o desafeto. Tem que amar o inimigo. Como que é possível? Amar aquele que às vezes deixa feridas tão grandes no nosso coração. Feridas difíceis de serem cicatrizadas. Tem feridas que nem cicatrizam. Como que a gente vai amar? Como é possível? E como é que Jesus pode pedir para eu amar uma pessoa dessa? Eu digo para vocês que Jesus pode. E Ele pede exatamente por Ele nos amar. Não foi o que os evangelistas colocaram? Por o seu bem, ame seu inimigo, e a gente já vai entender. É por amor que Ele pede para amar o inimigo. E é possível sim. A gente acha que é impossível, que é difícil, gente, porque nós ainda amamos de formas diferentes. Vocês já perceberam? Que dependendo de quem a gente ama, o nosso amor se manifesta de forma diferente. Tem hora que o amor é ciumento, é invejoso, é possessivo, faz chantagens sentimentais. Nós ainda, gente, não sabemos amar de forma incondicional. Esse amor que não impõe condições, que não exige, que não reclama. Nós achamos que é impossível amar toda a humanidade, amar um desafeto, amar um inimigo, porque nós estamos vendo o amor ainda, gente, muito no aspecto carnal. Um jogo de interesse,
de sexo, de paixão, de conveniências, de afinidades, que eu já disse, não tem problema nenhum. É humano. Nós precisamos ainda desse amor. Mas quando Jesus está pedindo para amar a humanidade, principalmente os inimigos e desafetos, Jesus está falando do amor num sentimento mais puro, mais amplo, que transcende. Jesus está falando do amor como sendo o verdadeiro milagre da vida, o sentimento mais sublime que existe, o antídoto mais eficaz para qualquer tipo de sofrimento, gente. Nós só sofremos porque nós não sabemos amar de forma incondicional. Todos os nossos problemas, dos simples aos complexos, dos individuais aos coletivos, seriam resolvidos se nós soubéssemos amar. Então, no caso do amor a um inimigo, Jesus está falando de um amor chamado amor-perdão, que para o princípio da caridade, que é aquele próximo que eu quero próximo, eu tenho que começar a compreender que o ser amado não é uma extensão minha. Eu tenho que começar a entender e aceitar, eu sei que dói, mas é necessário aceitar o ser amado como ele é, e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. E para a aplicação sublime da caridade, que envolve o próximo mais próximo, mas o próximo que eu não quero perto de mim, que é toda a humanidade, o amor-perdão consiste em entender o quê? Todos nós somos filhos de um mesmo pai, gente. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Vamos chegar a sábios e virtuosos, vamos chegar à felicidade, que é o destino que nós somos criados. Temos o mesmo caminho a trilhar. O Pai dá as mesmas condições, as mesmas oportunidades, mas aí cada um de nós está num tempo evolutivo. Eu compreendo algumas leis divinas, você compreende outras. Infelizmente, quando nós não compreendemos as leis divinas, gera um obstáculo nesse caminho evolutivo. Eu vou ter que aprender a lição. Então, também diferencia tempo de criação, esforço próprio e tempo evolutivo que você está. Então, gente, amar o inimigo é eu ter a indulgência de compreender que todos nós somos seres perfectíveis, nós estamos em aprendizado. E quando você está em aprendizado, você não vai acertar todo o tempo. A gente acerta, a gente erra, a gente não compreende a lei divina, comete equívoco, temos fragilidades, temos fraquezas humanas. Então a indulgência, gente, é o doce sentimento que me faz compreender a realidade do outro. Qual é a realidade do outro? Não é diferente da minha. Apenas os nossos aprendizados e equívocos são diferentes. Então, para eu começar a aprender a amar o inimigo, eu não posso mais me equivocar com o sentido da palavra amor colocado aqui por Jesus. Em momento algum, Jesus está falando, gente, que nós temos que ter a mesma ternura que você tem por um irmão, por um ser amado, você vai ter a mesma ternura por um desafeto, por um inimigo. Porque ternura, como está no Evangelho, supõe confiança, gente. Como é que você confia em alguém que lhe deseja o mal? Como é que você externa todo o seu sentimento de amor, de prestação de serviço, de amizade para alguém que pode abusar desses sentimentos? Então, entre pessoas, gente, que desconfiam uma das outras, não pode ter os mesmos impulsos de simpatia que existem aqueles que comungam os mesmos sentimentos. Daí a diferença quando você encontra um amigo de um inimigo. A nossa reação é diferente, não é? A gente muda a expressão, a voz, o coração bate diferente, o estômago, né? Não é, gente? E isso, gente, é explicado por uma lei de atração e repulsão.
Não é uma lei inventada pelas religiões, não. Quem conhece um pouco de física sabe. É uma lei da física. Atração e repulsão. Então, esses pensamentos pesados, vamos dizer, malévolos, porque vamos ser sinceros, por um desafeto, por um inimigo, quando a gente é muito bonzinho, a gente tem no mínimo uma tristeza, uma mágoa, né? E piorando um pouquinho, um rancor, um ódio, um desejo de vingança. Pensamentos pesados. Aí você e a pessoa estão nessa sintonia desses pensamentos e são pesados. Um encontra o outro, ou um pensa no outro. Aí o pensamento de mágoa, de rancor, e o outro está em sintonia, afinidade, atração, e recebe aquela carga desses pensamentos. Vocês já falaram assim, nossa, foi encontrar com fulano, pensar no ciclano e acabou meu dia? Acaba mesmo, porque você é envolvido por esses sentimentos. Mesma coisa, pensamento positivo. Eu tenho alegria, satisfação, amor quando encontro ou penso na pessoa e ela também por mim. Então você encontrou, você pensou, recebeu aquela carga, a gente fala, nossa, é eu conversar com a Fátima, eu encontrar com a Vera, eu ganho o dia. Ganha mesmo, porque você é envolvido por esses sentimentos. Deu para responder a questão do livro? Então, realmente, pela nossa tendência natural, pelos sentimentos que nós temos aqui dentro, não dá para ter a mesma expressão, o mesmo comportamento quando você encontra um amigo, do que você encontra um inimigo. É natural nosso ainda, então respondido. Mas aí Jesus pede para amar. Como que você ama? Jesus não está falando, ó, no seu coração o amigo e o inimigo vai encontrar o mesmo espaço. Não vai, porque os sentimentos são diferentes. Mas aí, o que a espiritualidade diz? Se infelizmente a pobre linguagem humana nos obriga a usar a mesma palavra para vocês com sentidos diferentes, no caso do amor, usa a razão. É natural da nossa condição humana não conseguir reagir da mesma forma quando se encontra um amigo de um inimigo. Nosso coração, a nossa expressão, a gente já sabe. Não é a mesma. Então não é natural. Então o que é que Jesus está pedindo? Para a gente tirar os ressentimentos do coração. Para a gente não colocar obstáculo à reconciliação. Para você estender a mão caso a pessoa precise. Para você desejar tudo de bom que aconteça àquela pessoa e se alegrar se você vê ele bem. É isso que nós fazemos? Quando a gente vê que aquele que nos provocou, que nos prejudicou, né? De falar lá, está colhendo o que plantou. Jesus diz que é o contrário. Nós temos que nos alegrar por todo o bem que aconteça. Jesus diz, você tem que se abster de qualquer palavra ou atitude que venha prejudicar o outro. Aí o Evangelho coloca, quem assim começar a agir, está começando a cumprir o mandamento, amar ao próximo e principalmente os inimigos. Vamos ser sinceros, é fácil fazer isso? Fala a verdade, nessa hora usar a razão, que a emoção que a gente expressa, a vontade é pegar a pessoa e esganar. E isso é muito natural, gente. É muito difícil a gente usar a razão nesse momento, porque vivemos num mundo cheio de preconceitos. Muitos dos preconceitos são nascidos da exaltação do orgulho e do egoísmo. E um desses preconceitos muito nocivo para nós chama-se questão de ponto de honra. Já ouviram essa frase? Homem que é homem não leva desaforo para casa? Eu não tenho sangue de barata?
E muitas outras frases que a gente usa exatamente para justificar o orgulho e o personalismo ferido. E aí o que a gente faz? Em vez de usar a razão, usa a emoção, revida. Reage uma injustiça contra injustiça, uma injúria contra injúria, uma violência, seja física ou moral, contra violência física moral, e justificamos e achamos que estamos certos. Estou no meu direito de me defender. Já que a justiça tarda, eu vou fazer justiça com as próprias mãos, porque eu estou no meu direito. Então, gente, infelizmente, ainda nós usamos a lei chamada olho por olho, dente por dente, né? Nós evoluímos muito intelectualmente, isso daí ninguém vai contestar, mas moralmente, mais ou menos no tempo de Moisés. Ainda usando a lei olho por olho, dente por dente. E justificamos. A gente adora usar os textos evangélicos para justificar. Tá vendo? Olha, Moisés assim agia. Eu estou dentro das leis de Deus. Vamos parar. E parar com essas justificativas, gente. Quem disse que olho por olho, dente por dente é uma lei divina? Uma lei universal. Não está dentro das leis divinas, não está dentro dos 10 mandamentos, só as leis divinas, só os 10 mandamentos são universais, eternos e passa geração por geração, é para qualquer tempo, para qualquer povo, para qualquer mundo. Olho por olho, dente por dente é uma lei humana, aonde Moisés necessitou daquilo. Aquele tempo, a violência era muito grande, como se diz, era sangue nos olhos. Precisou-se criar uma lei para colocar um pouco de limite à violência. Mas as leis humanas, elas têm que evoluir conforme a humanidade evolui. Quando Jesus chegou até nós, nós já tínhamos crescido um pouco mais espiritualmente. Nós já tínhamos controlado esses impulsos. Por isso que ele diz, agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora, se alguém te ferir numa face, ofereça a outra. E aí, quando nós não queremos usar alguns ensinamentos, a gente também, interpretando ao pé da letra, diz, mas o que é isso? Jesus está falando, então que eu tenho que apanhar dos dois lados? Não, gente, em momento algum. Jesus estava condenando, gente, a nossa defesa. O próprio instinto de conservação, a gente sabe. Quando a gente está em perigo, o instinto de conservação nos leva a preservar a vida. Está no Evangelho. Ninguém vai oferecer a cabeça ao carrasco de bom grado. Né? É da própria natureza humana, do instinto de conservação, a preservação, porque o Espírito sabe a importância que tem a nossa vida física, né, gente? Em momento algum Jesus estava falando para a gente não se defender, não é isso. O que Jesus está nos alertando? O sentimento do revide, do pagar o mal com o mal e principalmente, gente, desejo de vingança. Então, oferecer a outra face abriria um leque para nós aqui, que nós passaríamos a tarde falando, mas focando em cima disso, gente. Quando Jesus coloca oferecer a outra face, ele está falando, nós temos que passar a ver essas situações com os olhos da indulgência. Você tem que começar a mudar a sua forma de agir. Voltamos na lei de atração e repulsão. Vamos supor que a gente consegue seguir o conselho de Jesus e você tira esse sentimento. O outro pode até pensar em você, ele pode até encontrar você, ele pode até ter mágoa, ódio, rancor, mas se você já tirou esse ressentimento, pela indulgência você compreendeu o momento evolutivo dele e você não tem mais esse sentimento, a hora que essas energias chegam aqui, ó, repulsão,
bate e volta. Quem vai receber a carga é a pessoa que emitiu. Serve tanto para nós tirarmos os ressentimentos do coração, como também pensar que você pode até emitir para o outro. E se o outro tirou esses ressentimentos? Para quem vai voltar? Da mesma forma, os pensamentos positivos. O outro pode nem querer, mas se você emitir, bate e volta para você. Começar a entender por que Jesus diz que amar um inimigo, quem vai se favorecer somos nós. Porque você se livra das amarras do mal. A partir do momento que você não tem mais esse sentimento, gente, você corta a ligação com essa pessoa. Porque esses sentimentos, gente, de ódio, de rancor, aprisiona o ofensor com o ofendido. E isso não se desvencilha com o desencarne. Por isso que Jesus diz, reconcilie com o teu adversário enquanto há tempo. Ele está presente, e a hora que não tiver mais? Você continua com a ligação. Tem pessoas ligadas por esses sentimentos por séculos, gente, por milênios. Então, por isso que ele diz que é para o nosso bem, você se desvencilha dessas amarras do mal. Outra questão. Eu tenho que fazer justiça. Eu estou no meu direito. Tudo bem. Só que tem um probleminha. Só tem duas opções no nosso caminho evolutivo. Ou você age de acordo com as leis de Deus e pratica o bem, ou você infringe uma lei, consequência o mal. Consequência o mal gera obstáculo aprendizado. Pode ser até que você revidou, porque você foi primeiro ferido. Mas se não tem duas opções, e você praticou o mal independente da intenção ou do motivo, se você gerou mal, sofre uma consequência. Uma hora você tem que corrigir aquilo lá. Gerou um aprendizado. Só que aí você foi ofendido, você se defendeu. O outro não vai usar a razão, vai revidar. Compreenderam? Enquanto a gente está com esses ressentimentos, você vai invertendo papéis, gente. Uma hora você fere, outra hora você é ferido. Compreenderam por que Jesus diz que é para o nosso bem? Não é para o outro, é para o nosso próprio bem. Agora, vamos ser sinceros, é fácil fazer isso? Não é fácil. Encarnados aqui, gente, independente do grau evolutivo, não é fácil. Até com exceção de Jesus, todos os outros missionários que aqui passaram, teve hora que se sentiu injustiçado, se sentiu ferido, que não merecia passar por aquilo. O Chico é prova disso. Todo mundo conhece, né, a história de Chico. Chico nunca virou as costas para ninguém, gente. O Chico não falava não para ninguém. E começou a ficar difícil o Chico ter uma vida. Porque era na casa dele, era dia, era noite, e até no trabalho dele o Chico não trabalhava mais. Por quê? Chegava gente lá, o Chico ia atender. O patrão falou, olha, se o Chico não sabe dizer não, quem vai dizer não são vocês. Não deixa o Chico atender aqui dentro. Bom, era a ordem. Chegou uma mulher totalmente desequilibrada. Ordem do patrão, Chico não está. Essa mulher saiu de lá, foi para a casa do Chico. Eles não sabiam de nada. Falaram, mas o Chico está no serviço. Essa mulher voltou mais desequilibrada ainda. Tinham que arrumar outra desculpa. Falaram, a gente esqueceu. O Chico saiu a serviço. Essa mulher saiu e o que ela falou lá, não convém colocar aqui as palavras, tá? À noite, assim que abriu a casa da prece lá, essa mulher foi a primeira e correu em direção ao Chico. Para abraçar o Chico? Não. Essa mulher deu tanto tapa no rosto do Chico, e a hora que terminou a agressão física, ela foi para a agressão moral. Quem você pensa que você é? Você acha que você é melhor do que eu? É tua obrigação me ajudar. Se eu fui te procurar é porque eu precisava.
Agora você entra lá naquela sala, seu cachorro, e me aplica um passe. O Chico seguiu a mulher, parou em frente à mulher e pensou: meu Jesus, o que eu vou fazer? Passe é doação de amor. O senhor sabe, né, Jesus? Eu não estou com raiva dela, mas estou machucado, ela me feriu. Como que eu vou expressar todo o meu sentimento? Me ajuda. Quem que vem ajudar Chico? Emmanuel, né? Gente, aí ele chegou e falou: Chico, você tem razão. Passe a doação de amor, você vai ter que chegar no coração da mulher. Faz o seguinte, começa pedindo desculpa. E o Chico pensou: desculpa? Mas eu fui agredido físico, fui agredido no moral. O Chico apanhou tanto no rosto, que no dia seguinte ele chegou com o rosto tão inchado, que o patrão falou para ele: que isso, Chico? Bati na porta. Ele foi: mas dos dois lados, Chico? Aí o Chico, bom, Emmanuel pediu, né? Ele falou: a senhora me desculpa de eu ser um homem ocupado? Eu tenho muito serviço, eu tenho uma família imensa para sustentar, não posso perder o emprego. Foi falando daquele jeitinho. A mulher foi abaixando a guarda, chorou, chegou no coração, aplicou o passe, aí ela beijou até a mão do Chico na hora que saiu. Aí, gente, o Chico era humano. Ele foi tirar satisfação com Emmanuel. O Chico falou assim: espera aí, Emmanuel, tudo bem, a gente não pode guardar ódio, não vai guardar mágoa, não estava com mágoa dela, mas pelo menos você tem que falar uma coisa para mim. Eu não estou com a razão, Emmanuel. Eu fui agredido no físico e no moral. O Emmanuel dá uma resposta para o Chico, gente, que é a verdadeira joia da caridade moral. O Emmanuel olhou para ele e falou: Chico, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Então, gente, toda atitude, gesto de agressividade, de violência, de maldade, na verdade é um pedido de socorro de uma alma doente. Então, as pessoas boas, lógico que merecem o nosso amor, mas as pessoas más necessitam do nosso amor. Uma boa tarde a todos.